Olá, meu nome é Bernardo Brandão, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu falo um pouco de direito administrativo, concurso público, servidor público. A gente também fala aqui sobre superendividamento, que é uma matéria recorrente aqui no escritório. Mas hoje eu vou falar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal e muita gente está anunciando isso como o fim do regime jurídico único, ou seja, que o regime jurídico único acabou. Então vou explicar para você poder entender o que está acontecendo. Que o servidor, na verdade, ele vai se apavorar com isso. Eu vou deixar de ser servidor. Não, agora acabou a minha vida. E não é isso, né? É bem diferente disso, diga-se de passagem. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é regime jurídico. O que é regime jurídico? São as regras que regulam a relação entre a administração pública e o seu empregado. Perfeito? Então, a pessoa que trabalha para a administração pública, ela tem que ter a relação dela regulada por regras. Assim como o particular é regulado pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho, o servidor público é regulado por uma lei específica. Então, provavelmente, você, servidor no seu estado, no seu município ou na União, você é regulado, a sua relação com a administração é regulada por uma lei. Então, na União Federal, você tem a Lei 8.112, no Estado do Rio, o Decreto 2479, aqui no município do Rio, a Lei 9479 também. Você tem várias normas, cada estado tem a sua, cada município tem a sua com as suas regras. Aí lá estão previstas as licenças, como é que você é investido no cargo, se você pode ser punido, como é a punição, como é que funcionam os processos, quais são as vantagens, direitos, deveres, etc. O nome disso é estatuto. Então há um estatuto, há uma lei que regula a relação entre aquele indivíduo, aqueles indivíduos e a administração pública. E essa lei é chamada de estatuto, por isso os servidores públicos são denominados de estatutários, ok? Quem na verdade não é estatutário é seletista. Então vai ser regulado por quem? Pela lei, pela consolidação das leis do trabalho. É assim que funciona. E nós temos também os contratados temporários, que são regulados por uma lei própria. Também tem essa modalidade. Muito bem, o que acontece? O regime jurídico, ele foi estabelecido para a União, Estado, Distrito Federal, suas autarquias, fundações públicas e acabou. Então você não tem, por exemplo, servidor público em empresa pública. Você não tem servidor público em sociedade de economia mista. Você não tem servidor público em estatal. Então, exemplo aqui, Caixa Econômica Federal, empresa pública, não tem servidor. Banco do Brasil, sociedade de economia mista. Petrobras, sociedade de economia mista. Essas empresas estatais que eu acabei de mencionar, elas têm dentro da sua estrutura funcionários denominados empregados públicos. Tanto num caso quanto no outro, quando você quer ingressar na administração, quanto você quer ingressar na administração direta, que a gente chama, que é o ente federativo, as autarquias, as fundações públicas. Tanto no caso das estatais, você tem que fazer concurso público. Essa é uma regra que vale para todos, indistintamente. Seja lá ou seja cá, a regra para acesso é o concurso público. A diferença é que quem ingressa como estatutário vai ser regulado por uma lei específica. Quem ingressa como seletista vai ser regulado pela consolidação das leis do trabalho. Mas e tem diferença? Lógico que tem diferença. Há uns anos atrás, o estatutário, por exemplo, não tinha direito, o estatutário aqui que a gente chama de servidor público, tá? Vou chamar daqui para frente de servidor público ou então empregado público, ok? Do lado servidor, do outro lado empregado. O servidor público não tinha direito à greve. E aí, durante muitos anos, o servidor público não pôde exercer o direito à greve exatamente por ausência de previsão em lei, ausência de previsão legal. E aí o Supremo Tribunal Federal foi lá e reconheceu a possibilidade de se aplicar, por analogia, de se aplicar a lei do seletista, a lei da greve do seletista para o estatutário, guardadas as devidas proporções. Então, até então, estatutário não tinha greve.
Estatutário, por exemplo, não tem dissídio coletivo, não tem acordo coletivo de trabalho. Perfeito? Estatutário não tem FGTS. E aqui do outro lado, o seletista pode fazer greve, não tem problema nenhum. É um direito dele, está regulado em lei. Assim como o seletista tem dissídio coletivo, tem acordo coletivo de trabalho. O seletista, ele tem direito ao FGTS. Ah, mas tem direitos que o servidor tem que o seletista não tem? Sim. O que eu estou mostrando para vocês é que não é a mesma coisa, é diferente. E tem uma diferença que ela é crucial em relação aos dois. É a questão da estabilidade. No caso do servidor público, nós temos 4 hipóteses de perda do cargo público previstas na Constituição. Se não me falha a memória, é o artigo 41 ali da Constituição, combinado com o artigo 69, parágrafo 3º, se não me falha a memória. E aí, o que acontece aqui? O servidor público ele só pode perder o cargo público em 4 hipóteses, perdão. Eu vou lembrar aqui, vamos ver se eu consigo lembrar todas, mas é processo administrativo com ampla defesa e contraditório, sentença penal condenatória, transitada em julgado, excesso de gasto orçamentário, e está faltando uma. Mas vamos lá, são só 4 hipóteses que o servidor público pode perder o cargo público. Já o seletista não. O seletista pode ser mandado embora. Muito embora ele tenha feito um concurso público, é muito mais maleável, é muito mais suscetível a perder o emprego público, comparando aqui ao servidor. Então vejam que há diferenças e diferenças substanciais entre servidores e seletistas. E o que aconteceu? O que aconteceu é que lá em 98, na época do Fernando Henrique Cardoso, foi feita a emenda constitucional número 19. Essa emenda constitucional número 19 foi a primeira reforma administrativa, assim, robusta, que envolveu uma série de mudanças no sistema. E qual era a proposta lá na emenda 19? Tornar o regime jurídico único não obrigatório. Porque até então, o que dizia a Constituição? A Constituição dizia, olha, nós temos um regime jurídico único, ponto. Na administração direta, autárquica e fundacional, nós só temos um regime jurídico único. Então não tem mais nenhuma outra coisa, tá bom? Com a emenda 19, mudou-se a redação desse dispositivo. E qual é a mudança aqui? É para tornar o regime jurídico possível, mas não obrigatório. Então, é a possibilidade de você ter outros regimes além do regime jurídico estatutário, né? Além do regime jurídico único, que não seria mais único. Ele passaria a ser um regime jurídico como outro qualquer, e não um único regime jurídico. Qual que é a consequência disso? É que dentro da administração direta, ou seja, nas autarquias, nas fundações, na União, no Estado, nos municípios, nós poderíamos ter também seletistas, por concurso público, mas poderíamos ter seletistas. Não seria necessário um estatutário, ou seja, não seria obrigatório, melhor, um estatutário dentro da estrutura. E isso traz uma série de consequências, óbvio, né? Como eu acabei de dizer, você imagina o seguinte, você tem duas pessoas, imagina que o Estado do Rio de Janeiro resolve fazer um concurso a partir do ano que vem para seletistas trabalharem na Receita Estadual. E aí, dentro do mesmo órgão, dentro do ICMS, né, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, você tem um fiscal que é estatutário e você tem do outro lado um fiscal que é seletista. Aí o fiscal diz assim, olha, eu vou tirar aqui uma licença, capacitação. Vou ficar fora tantos meses e vou me capacitar, vou fazer um curso. E o seletista? Não, você não. Você não pode tirar esse curso. E aí, quando chega no final do ano, né, o sindicato faz um acordo
e estabelece um dissídio coletivo para aumentar o valor do seletista. E o servidor? Não, o servidor não. Não tem dissídio, não tem acordo coletivo. Então isso é para que vocês percebam que nós teremos dois cargos diferentes, né? Um seletista, dois estatutos diferentes, um seletista e um estatutário, um servidor, um empregado público e um servidor público, exercendo a mesma função, dentro da mesma repartição, só que com um tratamento completamente diverso. Vai dar briga? Pode ter certeza. Isso não tem a menor dúvida. E o que aconteceu? Essa emenda 19 introduziu essa modificação e aprovou essa regra. E essa regra passou a valer. Só que aí, se não me falha a memória, foi até o Partido dos Trabalhadores, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade dessa norma. Dizer que essa norma é inconstitucional, essa emenda constitucional 19 de 1998. E aí, na época, foi concedida a liminar para suspender os efeitos dessa norma. Se não me falha a memória, faz muitos anos, mas é isso. Para suspender os efeitos. Qual foi a alegação? É que uma emenda à Constituição, ela precisa ser votada em 2 turnos, nas 2 casas legislativas. Então, vai para o Senado, faz um turno, faz o segundo turno, vai para a Câmara, faz um turno, faz o segundo turno, ou vice-versa, né? Vai para a Câmara, primeiro, segundo, Senado, primeiro, segundo. Aí depende aqui de algumas questões, de alguns fatores. Mas, a priori, não havia, a norma não havia sido votada em 2 turnos em uma dessas casas. E isso gera uma inconstitucionalidade formal ou procedimental. A inconstitucionalidade ela pode ser formal por conta de uma violação ao procedimento previsto na Constituição. Tá? Aquele procedimento previsto na Constituição para a elaboração daquela norma não foi observado. E por esse motivo, a norma deve ser declarada inconstitucional. E aí, isso ficou nos últimos 20 anos aí dormitando, sendo que continuou sendo obrigatório o regime jurídico único. Ou seja, só tem um regime, que é o estatutário. E só é possível utilizar esse regime na administração direta, autárquica e fundacional. Só que agora, recentemente, essa semana, o que fez o Supremo Tribunal Federal? Entendeu que a emenda é válida. Não vou entrar aqui nos detalhes da decisão, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que a emenda é válida. E então, a partir de agora, com esse entendimento, pode a administração contratar através do quê? De concurso público, não importa em qualquer modalidade que seja, tem que ser concurso público. Mas ele pode fazer para seletistas. Então, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, os servidores públicos não vão perder os seus cargos, os servidores públicos não vão ser aposentados, os servidores públicos não vão ser exonerados, não é nada disso. O que a decisão vai permitir, vai viabilizar, é que a administração, a partir de agora, possa fazer um concurso público para um cargo que originariamente era estatutário, mas agora para seletista. Ou seja, esse novo concursado não vai ser regido pelo estatuto, ele vai ser regido pela CLT. É isso, essa é a questão toda. Na época do Fernando Henrique, foi até editada uma lei de número 9962 de 2020, se não me falha a memória, e essa lei exatamente regulava como é que se dava quais eram as funções que podiam ser submetidas ao sistema seletista, né, o que vai ser, como vai ser, essa lei disciplinou isso, só que a lei acabou ficando como letra morta, porque de fato, naquela época, a norma foi suspensa, a emenda 19 nessa parte em que ela deixou de tornar o regime jurídico único obrigatório. Deixou de haver um regime único. Passou a ser um regime jurídico. Ok? Mais um. Então temos o estatutário e o seletista.
Então, muita calma nessa hora. Você, às vezes, lê uma coisa, acabou, nossa, o que vamos fazer agora? Todo mundo desesperado. Isso não é o fim do mundo, ok? Agora, óbvio, pode ser o começo do fim. Porque a partir de então, a administração provavelmente, há uma chance grande disso acontecer, em vez de fazer o concurso para o estatutário, vai preferir fazer o concurso para o seletista. Especialmente por conta de um primeiro elemento aqui, que é a questão da estabilidade. E segundo, que há outros benefícios. Lá na estrutura do serviço público, do estatutário, há outros benefícios, como as licenças. Você tem diversos benefícios lá que não estão previstos para o seletista. Então, pode ser que, sob a ótica da administração, para ela, financeiramente, seja mais vantajoso fazer seletista do que fazer concurso para estatutário. Tudo bem, gente? Então é isso, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa ação direta de inconstitucionalidade é a 2135, que foi julgada agora, e, de fato, a emenda 19 foi afastada. Bom, se você ainda não segue o canal, passa a seguir, faz um comentário, interage com a gente, é sempre importante essa interação. Isso enriquece, isso ajuda. As pessoas que estão assistindo muitas vezes têm óticas diferentes e perspectivas diferentes, e é essa diferença que faz com que nós cresçamos, que nós evoluamos, tá bom? Grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.